Alex Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta. Independente de qualquer acordo que aconteça, de hoje, segunda-feira, dia 13, para amanhã, terça-feira, dia 14 de dezembro, porque o futuro dos R$ 400 de forma permanente está em análise, está em debate. E teremos ou poderemos ter a definição ainda nessa semana. Por isso que eu digo, a gente tem que ficar de olho diariamente, principalmente amanhã, que deve definir essa situação do futuro dos R$ 400 permanente do Auxílio Brasil. Eu lembro o seguinte, independente de houver ou se tiver algum acordo, que o acordo final de tudo isso, entre os parlamentares, a pedido do próprio presidente Bolsonaro, devido aí ao maior orçamento que o próprio ministro Paulo Guedes vem pedindo aí, quase mais de 90, quase 100 bilhões de reais para o orçamento do próximo ano, os acordos que devem acontecer com os parlamentares, inclusive aqueles que são contra, é que o acordo seja bom para toda a classe, todos os beneficiários do Auxílio Brasil e aqueles que irão entrar. Independentemente, os acordos devem acontecer, independente se os parlamentares vão entrar em acordo ou não, mas o final é que quem deve sair ganhando é a população de baixa renda, a população que está no Auxílio Brasil e aqueles que irão entrar. Olha, será que vai ter acordo mesmo para tentar aprovar essa PEC? Acompanhe esse vídeo aí porque eu estou com vários detalhes, várias informações, vários parlamentares, o que pensam esses parlamentares, enfim, se vai ter acordo ou não, mas a gente torce que haja a aprovação dessa PEC e haja sim a indicação de uma fonte. Esse vídeo que está apenas começando, eu tenho uma excelente notícia aí para os beneficiários do INSS. Pois é, o governo vai começar a pagar aposentadoria já com reajuste a partir do dia 25 de janeiro, de R$ 1.100 poderá ser confirmado R$ 1.210. Será aí? Estamos esperando a confirmação. 1.210, dia 25 de janeiro já vai começar isso com reajuste. Então, nesse caso, o pessoal do BPC também, né? O pessoal do BPC, idosos e deficientes físicos, tem direito aí a um salário mínimo, ou seja, vai para 1.210. Vamos torcer que dê tudo certo. Alex, é tão pouquinho, mas é melhor do que 1.100. É melhor subir do que baixar. Já baixa a inflação disparando, né? Como é que você está, hein? Tudo bem com você? Já peço para você dar um joinha, dar um like. É importante você fazer isso, dá essa moralzinha. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Olha, eu vou dizer uma coisa a você, viu? Você já parou para pensar que nesses últimos meses, o turbilhão de problemas e situações delicadas, difíceis que estamos enfrentando, a pobreza batendo aí em mais de 14 milhões de casas, a fome sendo enfrentada nesse momento por mais de 20 milhões de pessoas desempregadas, famílias que têm jovens com mais de 18 anos que entregam currículo dia após dia atrás de emprego e não conseguem porque, devido à pandemia, o mercado não está contratando ninguém ou quase ninguém. Você já parou para pensar a situação como está difícil? Está delicada. Quem tem seu emprego hoje, mesmo ganhando um pouquinho, que procure segurar, permanecer, manter nesse emprego, porque a situação não está nada fácil. Mas independente de qualquer coisa, eu digo uma coisa importante para você, que a sua esperança esteja sempre no nosso Salvador, Jesus Cristo. Dependa sempre de Deus em tudo. Alex, os problemas são grandes, você não imagina as injustiças, as perseguições que eu estou enfrentando. Alex, às vezes dá um desengano tão grande, quando eu abro o armário não tem nada para dar para os meus filhos, eu fico triste demais e às vezes dá vontade de sair correndo, feito uma louca, feito um louco, feito um maluco. Calma. Nada é permitido nessa vida, nada acontece com a permissão de Deus, nada. Tudo acontece com a permissão de Deus. Sabe uma prova, um teste que a gente faz na nossa vida? A gente está sendo testado diariamente. E tem um limite, Deus sabe o seu limite. Deus não vai colocar um peso, uma sobrecarga a mais do que você possa carregar. Não. Mas eu digo uma coisa importante, tenha calma. Vocês lembram de que Jesus Cristo disse uma vez que nessa vida tereis aflições ou aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus Cristo disse isso, foi pensando também em você. Tenha calma. Pare e pense, quantos e quantos problemas você passou e está vivo hoje, enfrentou? Quantas e quantas dificuldades, e talvez pior do que essa que você esteja enfrentando, que você passou e venceu, e hoje está aqui. Esse vai ser mais um no seu histórico de
aprovações e testes. Calma, tudo tem seu tempo, vai passar. Alex, está tão demorado, está tão difícil, eu não sei não, às vezes dá vontade de desistir. Não, não desista. Não desiste, muito pelo contrário, persista, ore mais, reze mais, peça a Deus. Muita gente às vezes quer pedir só riqueza, né? Ah, se eu ganhasse bem, ah, era tão bom se eu tivesse uma casa na praia, ah, se eu tivesse um carro novo, ah, peça saúde e principalmente peça força, peça sabedoria a Deus. Senhor, me dá força para eu suportar tudo isso. O galardão maior vai vir na sua vida. Pense nisso. Ninguém vai viver aqui na terra pelo resto da vida. Imagine quantas pessoas riquíssimas que já partiram. Olha que pessoas com muito dinheiro, com muitas empresas e partiram. Simplesmente deixaram tudo para trás e não levaram nada, absolutamente nada. Suaram, trabalharam tanto, passaram tanto tempo fora da casa, de tanto trabalhar, viram os filhos menores de repente cresceram porque não dava assistência, porque não dava tempo. Ah, preciso trabalhar, preciso fazer isso, aquilo. E quando chegou no melhor momento da vida para aproveitar o que conquistou, ou adoece ou morre. E aí? Aí deixa os filhos brigando pela riqueza, pelo que ficou por parte do pai, separando famílias. Essa é a verdade. Tudo tem seu tempo. Peça a Deus força e sabedoria. Senhor, eu quero ter o suficiente para eu viver dignamente. Se o Senhor quiser dar algo a mais, extra, fica à sua disposição, mas eu te agradeço pelo que eu tenho, pelo meu esposo, pela minha esposa, pelos meus filhos, pela pequena casinha que eu tenho, pelo meu emprego, é pouquinho, mas é o suficiente. Peça a Deus isso, força, sabedoria, para que você mantenha a fé. E fé tem que ter direto, todo dia, tenha fé apenas nele, em Deus. Dependa de Deus em tudo na sua vida. Alex, será que esses serão os últimos problemas da minha vida? Você ainda vai ver muito, mas também você vai conquistar muito. Deus ainda vai dar bênçãos, alegrias para você. Receba essa parte de Deus. Muitas coisas virão para você na sua vida. Você ainda vai ter alegrias, vai sim, apesar das dificuldades, dos problemas, dos momentos difíceis, das tristezas, mas Deus está com você. Você não é um filho do acaso, não é um produto do acaso, não. Deus fez você pequenininho e viu você crescendo, pegando na bola, brincando com as coisas, colocando as coisas na boca e ver lá a mãe, o pai correu, tira isso da boca, meu filho foi crescendo, namorando, casando, formando famílias. Deus está vendo você do mesmo jeito, pequenininho, e só olhando assim de longe, esse é meu filho amado. E você vai desistir? Você vai jogar isso pro ar? Não joga não, tenha fé nele. Tenha fé em Deus, tudo tem seu tempo, tudo tem seu propósito. É difícil, é duro. Enfrentar a fome, enfrentar o desemprego, enfrentar as injustiças nessa vida, enfrentar as perseguições, é duro. Às vezes somos abandonados pelos nossos próprios familiares, pela nossa própria família. Aqueles que deveriam nos apoiar, às vezes nos esquecem no caminhar dessa vida. Uma ajuda, uma palavra amiga, uma mão amiga de alguém que poderia... que a gente considera tanto, infelizmente, às vezes não tem. Mas Deus não esqueceu de você. A palavra de Deus diz isso, pode pai, pode mãe abandonar, esquecer de você, mas Deus, não te abandona. Deus está com você sempre. Deus deu a maior prova de que te ama tanto, que deu seu único filho, unigênito, Jesus Cristo, para ser humilhado, cuspido, chicoteado por você. Por você. O seu filho amado, Jesus Cristo, ele foi humilhado. Na hora que ele teve sede, pediu água, deram vinagre. Aqueles que deveriam protegê-lo, escarneceram, o traíram. Tudo isso com um propósito, para rasgar o véu de baixo para cima, para você ter um contato através de oração, de reza, pedir a Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, me dá força, me dá sabedoria para continuar nessa vida difícil, é injusta, mas viver é bom demais, apesar dos pesares, das dificuldades. Peça a Deus o suficiente, que Deus te dê fé, que Deus te dê saúde, que te dê esperança e persevere sempre. Nunca desista de Deus, porque Deus é imutável, Deus é fiel, Deus nunca muda. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó
é o mesmo Deus de hoje. O seu pai, o meu pai, o nosso paizinho querido, ele mexe em situações, ele, como aconteceu com Jesus Cristo naquela época, ele transforma a água no vinho, ou seja, ele faz milagres. Os milagres ainda acontecem hoje. E tem coisas da nossa vida que só um milagre, porque é duro. Aos nossos olhos, a gente vê a coisa não vai dar certo, mas aos olhos de Deus, o milagre irá acontecer na sua vida. Isso seja na área financeira, seja na área de enfermidade, que a cura está a seu caminho. Ele é o médico dos médicos, dependa dele. Pode pessoas desenganarem, mas Deus está vivo. Deus quer o melhor para você nessa vida. E você vai desistir? Desista não. Fica com essa palavra. Deus te ama. Em nome de Jesus Cristo, a sua vida, não jogue fora. Não desperdice. Agradeça a Deus. Senhor, está difícil, mas eu vou persistir. Não vou desistir. Que Jesus te abençoe de uma forma especial, maravilhosa. Que Deus possa colocar anjos e arcanjos na sua casa, no seu lar, protegendo das setas do inimigo. Que Deus continue contigo, em nome de Jesus Cristo, tá? Deus te abençoe. Bora trabalhar, gente? Bora? É o seguinte, eu falei para você sobre a PEC 23, os R$400 permanente do auxílio, os acordos que vão definir nos debates da Câmara, hoje, segunda-feira, dia 13 de dezembro, amanhã, dia 14, poderá acontecer o futuro dessa definição. Lembro que o Senado aprovou os R$400 de forma permanente. A Câmara é só aprovado em 2 turnos, 308 votos a favor dos 513, e pronto, está resolvido. Se a Câmara resolver mexer no texto, aí é que tem que voltar de novo para o Senado. Bem, é o seguinte, o Senado reduziu o prazo aprovado pela Câmara em 10 anos. Para Arthur Lira, essa mudança é sensível. Bem, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que os deputados devem votar durante essa semana as inovações propostas pelo Senado ao texto da PEC dos precatórios, a PEC 23, que é responsável pelos R$400 de forma permanente ou não. Bem, sobre essa PEC dos precatórios, ainda não há um acordo definido sobre a redução de prazo de vigência do subteto desses pagamentos. Segundo o presidente Arthur Lira, há uma resistência nesse ponto alterado pelos senadores. A proposta prevê um limite anual para o pagamento dos precatórios equivalente ao valor quitado em 2016, corrigido pela inflação no período. No texto original da Câmara, o prazo de vigência desse subteto ficou estabelecido que seria até 2036. O Senado reduziu esse prazo em 10 anos, ou seja, ficou para 2026. Por isso, muita gente está quebrando o pau, dizendo o Brasil pode quebrar, o Brasil pode ter uma hiperinflação, o Brasil pode ter muita coisa a pagar em 2027 após os 10 anos. Ninguém sabe. A verdade é que se eu posso ajudar a população mais humilde agora, confirmando os R$400, é mais importante matar a fome agora do que esperar as pessoas morrerem de fome para poder chegar a ajuda. Você concorda? Então deve ajudar agora sim. Olha aí o prejuízo, 2,5 milhões que ficaram sem nada, 2,5 milhões de pessoas que estavam na fila de espera do Bolsa Família, que não foram selecionados e mais um mês ficaram sem receber, agora em dezembro. Imagina quantas famílias que estavam dependendo dessa ajuda de R$400. No ano de desemprego, no ano de pobreza, de fome. Quer prejuízo maior? Essa mudança é sensível, disse o presidente Arthur Lira em entrevista ontem, domingo, dia 12 de dezembro. Segundo o presidente da Câmara, há boa vontade por parte dos deputados em aprovar o Auxílio Brasil como programa permanente e em criar uma comissão mista para acompanhamento dos julgamentos e cálculos dos precatórios. O presidente Arthur Lira também ressaltou que a vinculação do espaço fiscal aberto a gastos sociais com o programa de transferência de renda, saúde, previdência social e assistência social também tem chances de ser aprovados pelos deputados. Ele disse o seguinte: há uma boa vontade na Câmara em analisar essa questão da vinculação, tanto dos efeitos sociais quanto da saúde, destacou o presidente. Eu sempre lembro que a maioria dos presidentes estão para aprovar os R$400 de forma permanente. O que gera expectativa é a minoria. Parte da oposição sabe que se aprovar os 400 vai ajudar a reeleição, a popularidade, a imagem do presidente Bolsonaro. Para mim, tanto importa. Eu quero que o povo ajude, seja ajudado, receba os R$400 de forma permanente. Se é presidente Bolsonaro, se é presidente Lula, se é Sérgio Moro, se é Ciro Gomes, se é João Dória, eu quero que o povo receba os 400 de forma permanente. A PEC abre no orçamento da União no próximo ano um espaço fiscal
aproximado de 50 bilhões de reais para bancar os R$ 400 mensais aos beneficiários do Auxílio Brasil, programa de transferência de renda sucessor do Bolsa Família, por meio da mudança da fórmula de cálculo do teto de gastos de imposto pela emenda constitucional 95 de 2016 e também da criação de um subteto para o pagamento de precatórios, as famosas dívidas da União e dos entes federativos oriundas de sentenças judiciais definitivas. O governo também pretende, nessa sessão de acordos, enfim, sobre o fundo eleitoral, que tem interesse aí os parlamentares, fundo eleitoral é uma ajuda para eles, aí há prioridade. E o povo, onde é que fica? O presidente Lira também foi questionado sobre o fundo eleitoral. Segundo Lira, é demagogia dizer que os deputados e senadores não vão aprovar um fundo eleitoral público para o financiamento de campanha. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, aprovada no mês de julho, prevê uma fórmula para o cálculo do montante a ser repassado ao fundo, o famoso fundão. O dispositivo foi alvo de polêmicas e acabou vetado pelo presidente Bolsonaro. O presidente Lira disse que foi estabelecida, foi uma meta do cálculo baseada em 25% do gasto bienal do Tribunal Superior Eleitoral. Ele diz o seguinte, abre aspas, é a única maneira que temos para evitar que tráfico, milícias, contraventores financiem a política e façam a má gestão da política. Opa, quer dizer que se não tiver fundão, para evitar que contraventores, tráfico, milícias financiem a política? Espera aí, quer dizer que alguns parlamentares sem ajuda podem ter benefícios para evitar esse tipo de benefício? Que Brasil é esse, hein? A gente precisa aprovar, olha só. Tem que aprovar o fundão para não correr risco de bandidos quererem entrar nessa onda para ajudar os políticos. E aí os políticos ficariam o quê? Presos, dependendo, presos a essas milícias? Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus, que coisa, que situação é essa? Olha, eu falei que tem uma notícia boa também aos aposentados, aos pensionistas, também ao pessoal do BPC, né, que recebem um salário mínimo, é que o INSS já está se preparando para pagar aposentadorias com reajuste no dia 25 de janeiro. A inflação de janeiro a novembro passa de 9%, então, coisa boa. Os 36 milhões de beneficiários do INSS já tem data certa para receber o primeiro benefício com reajuste no próximo ano. Aposentadorias, pensões e auxílios equivalentes ao salário mínimo serão pagos entre os dias 25 de janeiro a 7 de fevereiro, já com o valor do piso nacional que foi definido para 2022. Para aposentados e demais beneficiários do INSS que ganham mais do que o piso, o primeiro pagamento com reajuste chegará entre os dias 1º e 7 de fevereiro, segundo informou o INSS. Dos 36 milhões de beneficiários que receberão um reajuste anual, 24 milhões ganham o salário mínimo e 12 milhões recebem acima do piso nacional, conforme dados do Instituto. As datas foram definidas no calendário anual de pagamentos para esse ano 2022 e divulgado pelo INSS em 1º de dezembro. Os dias exatos do primeiro depósito com reajuste anual referente à competência de janeiro variam conforme o final do benefício ser um dígito que aparece depois do traço. É o calendário de pagamento dos benefícios e aí o valor poderá chegar a R$1.200 e quanto? R$1.210. Pelo menos essa é a previsão do valor do novo salário mínimo, que hoje é R$1.110, poderá chegar a R$1.210. Havia um comentário que poderia aumentar para R$1.167, mas agora esse valor poderá ser aumentado para R$1.210. Quanto maior, melhor para essa população, né? Para os aposentados, porque o que tem de família que depende dos aposentados, você não imagina. Mas é muita gente, e a gente fica impressionado como é grande esse número. As famílias que dependem desses valores dos aposentados e pensionistas. Deixa eu mostrar para você o calendário que foi divulgado, né? O calendário de pagamento de benefícios 2022, como você está vendo aí, ó. Pelo balançar do mouse na tela, quem tem o final 1, calendário de pagamentos do benefício 2002. Eu vou deixar isso aqui, como o vídeo vai ficar gravado, você pode conferir depois, tá? Então, tem aqui o final 1, 2, 3, vai até o final de 0, aí tem aqui dezembro 21, aí vem janeiro, fevereiro, março, tá? Então, aqui é o calendário, aí tem aqui todas as datas, tá, gente? Baixa mais um pouco aqui,
para ir até do final do 5 a 0, né? Porque isso aqui trata-se dos aposentados e pensionistas, como você está vendo aí. Alex, tá aí. Como você está observando, tá? Você dá uma pausa e quando você dá uma pausa, você vê direitinho aí. Final 1,6, final 3,8, final 4,9, final 5,0. Isso aqui é para quem ganha mais de um salário mínimo. E a parte de cima é como você está vendo aí. Portanto, o calendário é de pagamento de benefícios 2022 aposentados e pensionistas. Deixa eu lembrar também que esse salário mínimo aumentando para 1.210 vai ser bom também para o pessoal do BPC. Sabia disso? Pessoal do BPC? O valor exato do novo salário mínimo, que passará a valer a partir do dia 1º de janeiro, ainda será publicado de forma oficial, ou seja, vai sair no Diário Oficial da União. Em última previsão, o Ministério da Economia estimula que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, famoso INPC, de 2021, fechará o ano em 10%, que levaria o salário mínimo a aumentar dos atuais R$ 1.100 para R$ 1.210. Então, vamos aguardar isso. Então, o novo salário mínimo, que passará a vigorar em janeiro, também será aplicado como piso de aposentadorias, de pensões por morte, de benefício de prestação continuada do BPC. O reajuste do salário mínimo também muda o valor mínimo pago pelo seguro-desemprego e o valor base para definir o abono do PIS e PASEP de cada trabalhador. Por falar em PIS e PASEP, esse ano teremos 2 calendários de pagamento. O PIS e PASEP desse ano começará a ser divulgado de janeiro para fevereiro e, na sequência, os pagamentos referentes a 2020 e 2021. Já que esse ano, 2021, não tivemos pagamento, o valor que iria ser pago, o governo resolveu usar a verba do PIS/PASEP desse ano para pagar o benefício emergencial para evitar milhões de pessoas desempregadas. Então, as empresas privadas pagavam uma parte e o governo completava com 25%, 50% e 70%. Então, foi para 4 parcelas nesse ano de 2021. E aí, como o governo diz que precisou usar essa verba, então no próximo ano teremos 2 calendários. Aí se refere ao PIS/PASEP 2020 e 2021 e agora 2021 2022, ou seja, próximo ano, primeiro semestre pagamento de um PIS/PASEP e no segundo semestre outro calendário do PIS/PASEP. Quem trabalhou 5 anos, no mínimo, com carteira assinada nos últimos 2 anos, nesse caso, né? 2020 e 2021 e agora 2021 e 2022, portanto, irão participar para receber 2 calendários. Primeiro semestre no próximo ano, segundo semestre do próximo ano. 2 calendários do PIS/PASEP. Vamos torcer que dê tudo certo, tá bom? Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo do Facebook, todo mundo de olho em Brasília, afinal de contas, ainda o Auxílio Brasil é provisório de 400, está funcionando via medida provisória. Os R$ 400 permanente foi aprovado no Senado, dependendo agora da Câmara. Se a Câmara não mudar o texto e votar, 308 votos em 2 eleições, está definido com a definição e com um apontamento de uma fonte para confirmar esse pagamento dos R$ 400 de forma permanente. Aí poderia ser a reforma do imposto de renda, que foi arquivada, pode voltar, com a privatização dos Correios, também a Telebrás, enfim. Uma fonte que o governo tem que apontar, tem que conseguir para aprovar a PEC e dizer, a gente vai pagar os 400, vai sair dessa fonte aqui, ok? Alguns parlamentares, por incrível que pareça, ainda persiste que esse ano não vai ser possível definir, deve ficar só para o ano depois desse recesso. É uma situação. Estou no Instagram, lá no blog Alex Silva. Forte abraço, pessoal. Tchau, tchau.